Bom, a tradição de sala de cinema em Goiânia, os cinemas de rua, uns falam cinemas de bairro, ela vem desde o Cine Santa Maria, que é considerada a primeira sala de cinema. Isso já veio nos anos 50. E segundo eu fiquei sabendo, o proprietário, o seu Luiz, gostava muito de cinema, e então ele se deslocava até Campinas, porque Campinas era uma cidade e lá possuía cinema, e ele ia para assistir filme. Mas na época era longe esse translado dele para ir, ele então cria sua própria sala de cinema, porque ele gostava muito de cinema. Então o Cine Santa Maria é considerado a primeira sala de cinema de Goiânia. Nos anos 70, nos anos 60, final dos anos 60, nos anos 70, começa a surgir o Cine Goiás, o Cine Casablanca, são eles mais ou menos no final dos anos 60. Nos anos 70 já surge o Cine Capri, o Cine Ouro, o Cine Frida, Cine Astor, Cine Presidente também, que era ali na Avenida Anhanguera, ao lado do Jockey, anexo ao Hotel Presidente, que existia na época, hoje já não existe mais. E eu sei que tinha filmes, cinema na Avenida Anhanguera, tinha na Rua 3, na Anhanguera com a Tocantins, mas eu não me lembro de eu ter ido ver filmes ali. E o Tubarão eu vi naquele antigo cine que tinha perto da Americana, que fechou. Na Americana com a... não dá para lembrar. Cine Presidente, ali eu vi Tubarão. E o primeiro filme que eu levei meu filho para ver, que é o Guilherme, chamava ET. Todo mundo saiu chorando. Aquele bonequinho que tinha um botãozinho assim, que tinha uma luzinha. Lá no Cine... Primeiro não tinha Cine Goiânia, né? Lá embaixo, né, Maria? Santa Maria. Santa Maria e Goiás. Santa Maria, depois... Cine Goiás. O Cine Goiás. Cine Teatro Goiânia. Depois ficou só Teatro Goiânia. Mas era bom, viu? Foi um tempo bom. A gente era moleque. O divertimento que tinha era esse. Nessa época você já não era moleque, não. Nós já tínhamos nossos filhos. Eu tenho voltado nos anos 60, né? Porque eu comecei a ver filme nos anos 60. Então eu me lembro do Cine Helena, que era na Avenida Anhanguera, em Campinas, ali hoje, depois da Praça A, logo à esquerda, tinha um Cine Santa Helena. Na Avenida 24 de Outubro tinha o Cine Campinas, que foi referência há muito tempo do bairro de Campinas. Lá no final tinha o Cine Rio, na Praça Joaquim Lúcio. Na Fama tinha o Cine Fátima na Bernardo Saião, tudo dos anos 70, 60 e 70. Na Vila Nova tinha o Cine Fátima, se não me engano. Cine Fátima. Aqui na Goiás, no final de Goiás, tinha, até os anos 70, tinha o Cine Ana. Hoje é uma sala de pornô, ao vivo. Aí o centro de Goiânia. Aí tem o Cine Goiás, famoso, na 24, quase com a Anhanguera ali, naquela região. E o Casablanca, né, que é hoje na Rua do Lazer, na Rua 8, no centro. Cine Casablanca. Foi o primeiro Batman que eu vi em 68. Eu vi lá também Quem Veio para Jantar, com Sidney Poitier, que é um filme belíssimo. E a gente teve depois ali o Cine Ouro, né, que tem até hoje o Cine Ouro. O Cine Ouro já é anos 80, anos 70, 80, que era um cinema, o Cine Capri, na Anhanguera com Tocantins, Cine Capri, o Cine Teatro Goiânia, porque lá era cinema, né, era Cine Teatro Goiânia. Lá, na verdade, exibia muito mais filmes do que teatro. A partir do final dos anos 70, é que o cinema saiu hoje do Teatro Goiânia, mas ele era Cine Teatro Goiânia. A primeira vez que eu fui ao cinema em Goiânia foi no Cine Casablanca, na Rua 8, Rua do Lazer, em 1973. E era um filme do Renato Aragão. Na época, todo ano ele tinha um filme, né? Destinado ao público infantil. E foi a primeira vez que eu fui ao cinema. E a partir desse momento, em outros, retomei a saída aos cinemas. Os cinemas aconteciam aqui em Goiânia, entre a Avenida Goiás
né? Eles estavam todos situados entre a Avenida Goiás e a Avenida Tocantins. O Ponte, na época, hoje chama Ponte, na época é o vai e vem. Era entre o Cine Dourado, o Cine Campinas e o Cine Avenida. Tinha também o Cine Santa Helena, que ficava aqui na Avenida Anhanguera, porque no centro de Goiânia só tinha no Cine Santa Maria, que existia na Rua 8, que existia o Cinema Santa Maria, que tinha um movimento. O primeiro cinema em Campinas, o primeiro nome dele foi Cine Amazonas. Depois Cine Campinas, depois Cine São Jorge, depois Cine Rio, por último. Até ser vendido para a Igreja Universal. Esse foi o primeiro cinema na Praça Joaquim Lúcio. Muita gente saía do centro de Goiânia, ou saía de Goiânia, que a gente, o campineiro fala, né? E vinha tudo para Campinas no final de semana para poder assistir filme também, cinema, principalmente no início, que não tinha cinema lá onde estava sendo construído Goiânia. Então eles vinham tudo para Campinas. Tinha 5 cinemas em Campinas. Não era? Tinha 5 tinha o Cine salas Campinas, tinha o Cine aqui, né? O Cine Rio, na minha época. O Cine Rio, Cine Campinas, Cine Eldorado, Cine Avenida e Cine Santa Helena. Eram 5 salas de cinema. Não ia muito para lá, para Campinas. Eu não ia muito para Campinas nessa época. O Cine Rio é uma coisa posterior. O Cine Rio veio de 1981, mais ou menos, eu acho. Se não me falta a memória, 81, 82, e as pessoas iam na matinê do Cine Rio. Era uma coisa muito mais de matinê do que provavelmente o cinema de noite, da noite. Então a matinê do Cine Rio era uma coisa que impressionante. A gente encontrava todo mundo de Goiânia e a gente ia para Campinas. O Cine Rio ficava na Praça Joaquim Lúcio. Hoje é a Rádio Difusora. O Cine Rio, para mim, representou uma força muito grande, assim, para a cidade como um todo, né? Então, era um ponto de cultura, né? Porque se deu vivacidade ali para aquele ambiente, para aquele local, naquele momento da cidade em que se propunha discutir, pensar a partir da percepção do cinema, né? da fruição dos filmes. Primeiro ele chamava Cine Campinas, depois passou Cine Rios, depois mudaram de nome nele, finalmente esse aqui foi Cine Campinas, Cine Tocantins, Cine Rio. E qual filme? Depois virou Igreja Evangélica. Eu vinha para Campinas, eu vinha a pé, porque na época a gente não tinha dinheiro nem tinha tanto ônibus. Eu vinha para Campinas a pé assistir. Um dos primeiros filmes que eu via, que eu me lembro, era do Mazzaropi, na 24 de outubro, perto da Praça Joaquim Lúcio. E me lembro de um cinema que tinha aqui na casa, era Casa Mesquita, na Avenida Anhanguera, mas eu não lembro o nome dos filmes mais. Faz muitos anos. E hoje, nesse momento, eu fico pensando, por que eu saí do setor universitário para vir ver filme aqui? Sendo que tinha cinema no centro. E como eu vinha ver esses filmes, eu acho que era no boca a boca, no rádio, porque naquela época não tinha propaganda, eu não tinha televisão, então não sabia que filme ia passar, né? E eu acho que você viu o cartaz, domingo que vem tem tal filme. E eu vinha sozinha, e não tinha o perigo, o Oswaldo estava falando agora. Vinha sozinha, eu imagino que eram umas 2 horas de caminhada, porque de frente ao Hospital do Câncer, né? E vim embora. Até chegar na Anhanguera e pegar a Anhanguera reto e vir para cá, então era uma boa caminhada. Como não existia na época televisão, todo mundo ia para o cinema. Você ficava na fila, às vezes 2 horas, esperando o filme terminar para assistir o outro em pé, lá fora do cinema. Porque era o local que a gente tinha aqui e achava bom aquilo ali. Na porta tinha os meninos, os garotos, vendendo gibi, né? Trocando gibi, vendendo gibi. Muitas vezes tinha 30, 40 garotos na porta do cinema, ali vendendo os gibis, né? E eu me lembro que eu fui no Cine Goiás, o grande filme que eu assisti no Cine Goiás foi o Terra em Trânsito. Tinha uma história do Santa Maria, e a gente no Santa Maria trocava gibi. Antigamente as pessoas colecionavam gibi era o cinema no papel, né? Era o cinema nos movimentos. E eu me lembro disso que eu fiz isso, e a gente fazia domingo à tarde, a gente trocava gibi no
no Cine Santa Maria. Era só no Cine Santa Maria. Não tinha outro cinema que fazia isso na porta. O cinema exercia esse papel porque ele era praticamente a única atividade artística pública em Goiânia naquele período. 65, 66, 67, a diversão era cinema. Era matinê e um filme à tarde no Cine Campinas, Cine Eldorado. E vou falar, não tinha outra diversão em Goiânia, em Campinas, é cinema. Goiânia ficou sem energia de 1945 a 55. Então, funcionava assim em certos horários, de manhã e à noite. Tinha alguns horários que tinha energia elétrica. Mas a maior parte do tempo era sem energia. Eram 3 motores de navios que funcionavam em Goiânia, que geravam energia para Goiânia e para Campinas. O cinema funcionava nessa época dentro do horário que tinha energia. Dentro dos horários que tinha energia. Mas foi uma deficiência muito grande, porque Goiânia não cresceu. Não tinha indústria, não tinha comércio, não tinha nada. E a energia mesmo assim era incipiente. Era uma energia muito fraca. Na década de 40 e no início da década de 50, o cinema era bem movimentado. Tinha muito movimento. Certo? Ele começou mesmo até 50, 55, ele tinha muito movimento. Depois diminuiu com o problema da energia elétrica. Mas nunca deixou de ter esse movimento, não. Toda a vida ele teve essa pujança. Na Tocantins, com a 3, tinha uma antiga Vitamina, que seus pais devem conhecer. Chamava Fonte do Paladar. Lá era o Ponte de Goiânia, que era o Ponte de Campinas, era o cinema e a praça, né? Então a Fonte do Paladar é onde os jovens iam. Teve outra na Anhanguera, perto da Araguaia, mas o Ponte era ali. E a Avenida Tocantins também, talvez da Anhanguera, até na Praça Cívica, no domingo os jovens se reuniam ali. Os mais poderosos, com carros, né? E a turma olhando aqueles carros, aqueles jovens diferentes, bonitos, gente mais rica. E os mais pobres ficavam lá olhando. O púlpito do Capri e o púlpito do Cine Ouro, as filas se cruzavam. Você entendeu? As filas do Casa Branca com o Cine Frida se cruzavam. Por aí você vai tirando uma ideia do que era o púlpito antigamente. Você tinha 4 sessões. Começava 1h30 da tarde. Todas as sessões praticamente lotadas, principalmente sábado e domingo. Para você achar um ingresso de sábado e domingo era um sacrifício. E dava muita gente. A fila do Ouro com o Capri, ela saía do Cine Capri, subia a Tocantins, entrava na 3 e chegava no Ouro. A fila do Ouro saía de fora da galeria, vinha na 3, descia a Tocantins. As filas se encontravam. Você entendeu? A fila do Cine Casa Branca com o Cine Frida também fazia a mesma coisa. Saía do Casa Branca, subia na 3, ia para o lado do Cine Frida, e a do Cine Frida voltava vindo. E eram as 4 sessões praticamente desse jeito. As pessoas, para frequentar esse cinema, tinham que entrar de terno e gravata. Não era um cinema assim popular, então era a exigência do próprio cinema. Se os homens se não chegassem de terno e gravata, as mulheres assim, com vestido longo, sapato Luiz XV, que se falava muito na época, então essas pessoas eram impedidas de entrar no cinema, mesmo eles pagando ingresso. Mas eles eram impedidos, era um cinema mais de luxo. Eu lembro que todo mundo botava sua melhor roupa para vir no cinema, né? Tinha essa coisa de a gente botar uma boa roupa, uma boa beca para ir no cinema, né? As moças também muito bem arrumadas, muito vestidas aqui. O Cine Goiânia, que era o Cine Teatro Goiânia, era um cinema muito chique, então eu ia muito na matinê. Nós ia para a parte de cima do Cine Campinas, a gente gostava de ficar na parte de cima, tinha embaixo e tinha em cima. A Graça, então, era mestre de subir para a parte de cima e ficar cuspindo nos outros. Eu era menor da turma. Como que era só eu? Eles me ensinaram, não foi, mano? Eles me ensinaram. Se eu não tivesse visto o exemplo, eu ia dar conta de fazer isso. Mas morreu de rir outro dia contando com a senhora, não foi, mãe? Não. Que ela gostava de ir, esperava
Só eu. Encheu o cinema. Meu pai contava assim que a diversão dele, sabe o que era naquela época? Comprar aqueles peidos alemão, ia dentro da garrafa e acendia, não era, pai? E jogava ele assim, ele ia rolando. Aquele fedor do sorvete. Dentro do cinema. Dentro do cinema. Eram as molecagens que a gente fazia dentro do cinema. Havia uma outra proposta que era a interferência na recepção dos filmes. Quer dizer, essa interferência se dava de várias maneiras, né? A mais usual éramos ir assistir um filme em grupo e buscar alterar a percepção. Então fazíamos comentários em voz alta, interferíamos, criávamos situações em que provocava-se um distanciamento em relação ao filme. Dentro do cinema tinha os lanterninhas. Quer dizer, você não podia namorar e dar um beijo dentro do cinema, não, que o lanterninha vinha, pode sair do cinema, você não pode assistir o filme, não. Entendeu? Havia uma enorme quantidade de salas de cinema que eram, no início, vinculadas a diferentes empresas de distribuição cinematográfica. No início dos anos 80, houve uma modificação substancial nisso, porque elas passaram a ser todas controladas por uma mesma empresa. Eu trabalhei na Alvorada, que era a empresa de São Paulo Minas de Cinema. A São Paulo Minas de Cinema, quem era o dono dela sou eu. Cine Cap, Cine Ouro, Cine Frida, Cine Presidente, Cinema 1, Santa Maria e o Casa Branca era dele. O que o senhor fazia nessa manutenção de cinema. Consertava a poltrona, lâmpada. Fiz muita simultâneo, que era carregar um filme de um cinema para outro. Então, o cinema é isso que você está vendo. Tinha cinema aqui, antes de Goiânia, às vezes tinha aquele rolo de filme, porque antigamente vinha cá 35mm a lata com o filme dentro. Passava o filme lá e corria para cá, passava aqui. Geralmente se passava o mesmo filme em 2 cinemas e acontecia episódios inusitados, né, que o rolo começava um horário diferente e o rolo do cinema era transplantado para outro cinema. E já aconteceu, eu estava presente no cinema, de um motoboy que levava de um para outro ter tido um acidente e o rolo não chegou. Como projecionista eu comecei a partir de 76 e também técnico em 78. A projecionista é o que trabalha com a passação de filme, né? Por isso está escrito projecionista. Na certa época era operador, né, cinematográfico, mas na época de hoje é projecionista. E o técnico é para conserto do equipamento, né? Os equipamentos de cinema, juntamente com a eletrônica também do cinema, que faz essa parte. Eu comecei pelo Casablanca, que é aqui na Rua 8, aqui no centro. Daí era uma empresa médio porte aqui em Goiás, né? Mas ela é de São Paulo. E eu comecei no Casablanca, aí fui dos demais cinemas, Santa Maria, Eldorado lá em Campinas, Cine Ouro, Cine Capri, Cine Frida, dos mais antigos, né? O Cine Goiás também, que ficava aqui na Anhanguera, hoje não existe mais. Cine Helena em Campinas. Grande parte desse tempo foi como projecionista, né? E aí os mais novos, né, que é o Cine Frida e o Cine Astor e o Cine Hits, aqui também, aqui no centro.
Comecei a trabalhar em cinema em Deus de 1980. Quando eu cheguei para Goiânia, eu vim para trabalhar no lá no sindicato. A gente veio como fiscal de filme. Aí eu deixei de ser fiscal de filme, conheci a mulher, mudei para Goiânia. Desde 1980 a gente está mexendo com cinema. Por exemplo, eu era fiscal do Renato Aragão. Então ele tinha o filme, ele mandava o filme e mandava o fiscal junto, para saber a agenda que dava, o público que dava. Tinha um reloginho que você era obrigado a ficar no cinema, toda pessoa que entrava, você apertava o reloginho, era numerado. Você fazia o borderô, mandava para cima. Se faltasse gente, não batesse no borderô, o cara te ligava e enchia o saco. Eles não permitiam muita coisa, muita regalia em cinema, não. Hoje é o contrário, eles têm fiscal, mas é secreto. Quando os filmes chegavam ao cinema, os cinemas eles ficavam 1 mês, até 2 meses exibindo o mesmo filme. Isso os cinemas maiores. Então esses filmes, que era de lançamento, que vinha para esses grandes cinemas, como eu citei o Casablanca, Cine Goiânia, Cine Goiás, e eles ficavam ali 1 mês, 2 meses, e posterior, quando já não estava dando mais público, eles iam para os cinemas de bairro. Aí, às vezes, eu mesmo, por exemplo, como eu tinha um poder aquisitivo bem mais baixo, na época, ainda menino, eu não podia pagar uma entrada nos cinemas do centro, que era muito caro, um valor exorbitante, e então eu esperava aquele filme X que estava sendo exibido ir para o cinema de bairro, porque lá eu conseguia assistir, que era um ingresso bem mais barato e mais acessível. Às vezes você pagava um ingresso para assistir 2 filmes, que era chamado de sessão dupla. Era muito comum no cinema de bairro, né? Porque, veja bem, o cinema passou o filme passa então nos grandes centros, né? Na cidade. E quando ia para os bairros, já não tinha mais público, então às vezes fez essa promoção para você assistir 2 filmes pagando um ingresso, que geralmente era esse filme de lá que passava no grande centro, e outro era muito comum, os filmes de karatê, sabe, que eu até gostava muito de assistir, gente, menina, adolescente, então eram esses filmes que ia para o bairro. E no bairro já era diferentemente, praticamente o filme ficava 3 dias só em cartaz. Às vezes o filme ficava numa segunda, terça e quarta, outro ficava só quinta e sexta, e sábado e domingo era um outro filme. E às vezes ficava só esses 3 dias e já saía, porque ele já tinha sido explorado nos cinemas maiores da capital, mais no centro.
valor dos ingressos ao cinema eram mais acessíveis nos anos 80, nos anos 90. Bem mais barato do que seria hoje, né? Fazendo uma comparação. Pouco tempo atrás eu fui ao cinema e me assustei um pouco com o preço da sala de cinema nos shoppings, né? Não sei se é por isso também, né? Que se shopping mais caro, tudo é mais caro no shopping. Os centros da cidade tinham algumas diferenças de preço, né? Os centros mais elitizados, como a sala de cinemas, como o Cine Goiânia Ouro, que é mais a classe média, era um pouquinho mais caro. Era uma galeria, né? Que ali tinha muita loja, essa coisa toda, então era um lugar assim que era mais o cinema da classe média. O cinema naquela época era muito barato, acessível a um trabalhador normal, a estudantes. Era um cinema que se sobrevivia pela quantidade, né, de massa de espectadores e não pelo preço dos ingressos. O cinema acompanha a economia. A pessoa fala assim, o cinema ficou caro. Ficou caro porque tem poucas salas em relação ao que tinha antes. O cinema era um fenômeno de massa. O Cine Ouro, por exemplo. O Cine Ouro, na época boa, que valia de ouro, o Cine Ouro pegava 1.300 ou 1.400 pessoas em pé e sentado. O Cine Capra era 1.500 pessoas sentado. Se o Edir Macedo ainda não tirou as poltronas dele, ainda continua do mesmo jeito. O Cine Casa Branca eram 350, 400 pessoas. O Cine A também era essa faixa de gente, de público, era 350, 400 pessoas. O Ouro, o Frida, pela mesma forma. O único cinema que dava menos gente era o Santa Maria, que só passava filme de karatê e cowboy. Um público daquela época era um público que era de acordo com o cinema, né? De acordo com os lançamentos da época, né? Nessa época já era menos público para cinema aqui em Goiânia, né? Algumas delas dava mais ou menos 300 lugares, 200, com exceção de outras que tinha até 600 lugares, né? Aí era de acordo com o cinema, né? E até 700 lugares já teve cinema aqui em Goiânia para comportar público, né? Dificilmente daria muita gente 600 lugares, mas já houve época que sim, já aconteceu isso mesmo, muitas vezes. De ter 700 pessoas na Exatamente. sala. Que cinema era esse? Você lembra o nome dele? Cinema Eldorado, só que lá em Campinas, né? E ele é um pouquinho mais antigo. Vem aqui o Cine Ouro, que é aqui no centro, né? Hoje Galeria Ouro. O cinema é um porte de 600 lugares. Sim. Isso. Também o Casablanca para 500 lugares, 517 lugares. Dentro dos cinemas de rua, o Cine Capri, por exemplo, ele já era um cinema de rua, mas diferenciado na medida em que ele e o Ouro se situavam dentro de galerias. E tinha uma frequência mais de classe média que, por exemplo, o Cine Casablanca. Os outros cinemas, o Astor, o Frida, o Ritz, eles tinham uma frequência de ambos esse tipo de público. E isso se refletia também no tipo de filme que era exibido em cada um desses cinemas. Os filmes mais elaborados de Hollywood que passavam no Cine Ouro, no Cine Capri, e os filmes que a crítica designa como filmes B, né, eles eram passados nos cinemas mais populares. Tinha o Cine Fátima, lá na Fama, que ninguém ia, era um cineminha pequenininho. Tinha o Cine Ana também, que hoje virou um cinema de pornô, cine pornô, que é no Filho da Goiás. Cine Ana teve um tempo que passou durante um tempo, pós-64, muito interessante isso, pós-64 ele passou todos os clássicos
o cinema russo? O Cine Santa Maria, ele passava filmes bem diversos, mas chegou um momento dele que ele se tornou uma sala de cinema de filmes adultos, né? E isso permaneceu até agora, a atualidade, né? Parece que é o único filme da cidade, sala de cinema da cidade, que ainda é destinado ao público adulto. Os outros cinemas, eles foram, com o passar dos anos, se tornando igrejas evangélicas. Mas eu posso trazer algumas memórias minhas que acho que já vai dar um pouco da diferença. O pessoal, na minha época, comentou muito, estava passando um filme muito interessante lá. E que tinha um grau de erotismo muito bom, né? Falei, opa, então, olha só, então era o Santa Maria. Aí eu fui lá ver. Realmente adorei o filme. Olha, se não me foge a memória, os cinemas começaram a exibir esses filmes a partir dos anos 90, né? Para cá. E aí foi modificando. Fez um traslado de filmes normal para filmes pornográficos. O cinema começou a cair de 1991, 93, 94. Até uns 10 anos atrás o cinema era bom. De 10 anos para cá o cinema está caindo de público, eu não sei porquê. Mas ainda tem muita gente que gosta de cinema. Mas eu acho que o Cine Goiânia perdeu culturalmente. Só tem o Cine Cultura, que não tinha, foi fundado agora, em 87, aí foi fundado, 88, não sei. Perdeu, né? Nós perdemos o Cine Apolo, nós perdemos o Cine Casablanca, nós perdemos o Cine Ouro, nós perdemos o Cine Capri, né? Nós perdemos o Cine Frida, nós perdemos o Cine Casablanca, Santa Maria, nós perdemos o Cine Goiás, que eu me lembro assim, né? Então, o Astor, né, eu já falei, então nós perdemos. Em termos de cinema, em termos de sala de cinema, nós estamos perdendo. Esses cinemas, eles acompanharam o que foi um fenômeno do cinema no mundo inteiro, desde quando surgiu no começo do século XX. Porque o cinema, ele é um negócio, mas ele é arte, ele é tecnologia, e ele é fruto do processo de modernização que começa no século XIX. Então esses foram os cinemas dos anos 70, que trouxe muito glamour à população, era em filas enormes. Isso é um fenômeno americano, depois tem na Europa também, mas muito menos. E é principalmente um fenômeno brasileiro, a ideia das salas, acabam as salas de cinema na rua e vão para o shopping. No Brasil, elas vão para o shopping muito e principalmente por causa da segurança. Isso foi uma coisa gradual, né? Eu acho que não foi assim de um dia para outro. Todas as salas de cinema do centro viraram cinemas ou viraram igrejas. O cinema dentro do shopping, quando apaga as luzes, é o cinema igual o cinema qualquer. Você não sabe, se você fechar o olho e abrir, você não sabe se está no shopping ou não. Se você for colocado uma venda para você, levado você até o shopping, entra na sala de cinema e manda você abrir a sala, você fala assim, será que eu estou numa sala de cinema, no cinema de rua ou no cinema de shopping? Então o cinema não tem muito... A sala de cinema tem essa magia, não tem essa história. Caminhar para os grandes shoppings, pelo menos para os shoppings mais ricos, é uma forma de encarecer o produto, né? Então, porque é uma classificação social também, né? Você diz, olha, aqui você paga mais, que você tem uma condição melhor e também se diferencia, não é falado, mas as classes ricas gostam de diferenciadas, né? Hoje em dia as pessoas estão com muito medo. O shopping não, o shopping dá essa falsa segurança. Porque um dia desse caiu um avião dentro do shopping aqui em Goiânia. O avião caiu. Então essa segurança é muito relativa. Há tiroteios dentro do shopping, às vezes. Né? Então tem o condomínio, tem o shopping, são lugares
aonde você vai, que você se sente seguro, confortável, mas é também um lugar do apartheid social. Se você tira áreas de compra, de lazer, de culinária para os grandes shoppings, para lugares afastados, você cria uma redoma, né? Então esse é o paraíso. Você vende para as pessoas aquilo como um paraíso. E se distancia, como você vai ver na década atual, várias famílias dizerem: meu filho nunca foi ao centro da cidade. Pessoa de condomínio, por exemplo, raros frequentam o centro da cidade, o chamado centro tradicional. Você tem que revitalizar o centro. E a maneira que eu já falei, a maneira de revitalizar o centro, uma das maneiras é revitalizar os cinemas. Quando vem arquitetos de fora, como tempo atrás vieram alguns de Barcelona, falaram: não tem o que tornar mais vivo o centro. Poucas cidades que têm um centro vivo igual a Goiânia. Culinária, manifestação, a vida dos camelôs, quer dizer, de ocupação, de busca de espaço, dos moradores de rua, né? Então nós temos um centro rico em tudo, inclusive era assim em cinema. O bairro Ateneu é um dos maiores bairros populacionais de Goiânia, tem 50 mil habitantes, não tem nada. Não tem um teatro, não tem uma biblioteca, não tem um cinema. Se tivesse um cinema lá, as pessoas iriam. Agora o cara vai sair lá do bairro Ateneu para vir para um cinema aqui? Não vem, cara. Ele não vem, ele não vai fazer isso, ele vem para trabalhar. Ele vem trabalhar, depois ele volta para casa, ele não volta para o cinema, tá me entendendo como é que é? Tem essa história. Então, acho que nós temos também que começar a pensar nessa política geográfica cultural. Então a gente, na verdade, não tem um centro mais. Porque um grande bairro ele tem um centro que é uma rua de comércio e que pode ter igreja, pode ter lazer, pode ter uma série de coisas. Você vai no Garavela, aquele bairro de Goiânia, lá da zona do sudoeste de Goiânia. Aquilo tem um centro lá, para o pessoal que mora lá. Você vai no Balneário, tem também. O setor Balneário Meia Ponte, ou vai em outro bairro. Já que o povo não vem, vamos até o povo. O cinema é 4 paredes, cara. Eu acho que eu vou pouco ao cinema. O cinema não é uma coisa tão fácil. Eu acho que o acesso ao cinema é um pouco complicado, tem muito obstáculo. Não é só o trânsito. Você pode ir de Uber, quem vai de carro tem que encontrar um lugar para estacionar. Eu acho que hoje essa relação... Eu ainda tenho vontade de ir ao cinema, mas eu não tenho a mesma energia para ir ao cinema. Acho que eu penso muito quando eu quero ir ao cinema. Frequento menos, né? Não é que eu vejo filme em casa, não. É as atividades do dia a dia. Mas quando eu gosto de um filme, eu vejo ele várias vezes. A Sofrida, eu acho que uns 4 anos, lá no Bougainville, eu fui umas 5 vezes ver. Fui sozinha a primeira vez, depois fui com minha cunhada, depois fui levando amigas. Goiânia já tem mais de 10 lojas especializadas no empréstimo de filmes de videocassete. A febre do vídeo atacou os goianienses como em todo o país. E cada videoclube faz de tudo para arrebanhar quantos sócios forem possíveis. Este aqui, por exemplo, está fazendo uma promoção. A pessoa que quiser se tornar sócio paga uma taxa de inscrição de 200 cruzados. E toda vez que esse sócio for pegar uma fita, paga 20 cruzados. A fita fica em seu poder durante 24 horas. No final de semana, quando o movimento aumenta, o preço sobe. O aluguel de cada fita custa 25 cruzados, mas o sócio fica com a fita no sábado e só devolve na segunda. Esse videoclube tem mais de 1000 filmes legendados para servir a 1093 sócios. O público é bem diversificado, jovens, adolescentes e velhos. Todos querem ter o conforto de poder assistir a um sucesso de bilheteria ou um filme premiado em festival dentro de casa. A procura é mais pelos filmes de aventura, de terror e de comédia. E o que você acha dessa nova mania? Eu acho muito bom, é a cultura que vai em casa, né? E também a gente não precisa sair para ir em cinemas, né? É mais confortável, mais vantajoso? Mais vantajoso. E quantas fitas você aluga por semana?
A média de 7 fitas, mais ou menos. 2 filmes por dia, a gente vai alugar filme aqui. Você pega 2 filmes por semana, mais ou menos? Por dia. Por dia? É, tem todo filme bom aqui, não cansa de pegar. E que tipo de filme que você gosta? Aventura, comédia, ficção, esses filmes melhor. Hoje, por exemplo, você tem algum filme, um filme específico pra pegar? Tá procurando algum filme específico? Mad Max. Mad Max? É. É melhor assistir filme do caso que ir pro cinema? Ah, é melhor. Cinema você cansa demais, ficar lá naquele escuro. Em casa é muito melhor, pra parar o filme quando quiser, é muito mais prático. Com essa febre, já está difícil encontrar aparelhos de videocassete. Neste videoclube, os aparelhos são logo vendidos. O custo está em torno de 17 mil cruzados. E o mercado de aluguel de fitas é bastante rentável e só tende a crescer. O cinema, ele tinha um lugar, assim, na infância e na adolescência. Depois, com o advento da fita de VHS, eu passei nos anos 90, eu vi muito cinema em casa, porque a gente alugava fita de VHS na locadora, né? Então, eu lembro que teve férias que eu vi 100 filmes. Eu acho que isso começou a mudar nos anos 90, que a gente passou a ver muito mais filmes em casa, né? O espectador mudou bastante. Esse espectador tradicional da sala de cinema, ele é apenas um tipo de espectador. Então hoje você tem os jovens que estão vendo filmes em celular, em tablet, em notebook. Notebook é muito comum, adolescente, jovem, ele vai para a cama e ele fica vendo filme. A gente mesmo, eu mesmo de vez em quando preciso, eu vejo um filme no notebook, recebo ali, já vejo. Mudou muito o espectador. E é o hábito de ver em casa. Eu acho que as pessoas estão um pouco preguiçosas de sair de casa. Antigamente as pessoas tinham essa história, esse hábito de ir para o cinema. Eu continuo muito indo ao cinema, vou muito. Eu gosto também de estar atento às salas, né? A qualidade de som e tal, melhorou bastante. Mas eu ainda gosto da antiga, daquele chiado. Da propaganda, quando começava o filme tinha um leão antigo. Entendeu? Agora o som da agora é diferente, é mais límpido, né? Aí já não é a mesma coisa. Porque eles chamam de hoje é isso. Mas eu acho que perde. Digitalizado, eu acho que perde. A película do cinema, o digital, ainda não alcançou a qualidade da película. Ainda não alcançou. O digital está cada vez melhor, mas aquela resolução da película química do cinema, o filme, ainda não alcançou. Uma película de cinema era, então, até pouco tempo, superior a qualquer imagem de vídeo. Vamos citar aqui os vídeos, o Matic, depois o DVCam, o Betacam, MiniDV, que são vídeos digitais, mas até mesmo alta definição, que a película ainda tinha um melhor resultado, a melhor resolução, a melhor imagem, tanto de áudio como de imagem, né, em relação a esses outros antecessores do vídeo. Só mesmo com a chegada do 4K, ele não superou, mas ele igualou a imagem de um 35mm. Isso aqui, como todos já conhecem, é a fita, né? Essa aqui é uma máquina, um projetor de cinema de 35mm, que foi utilizado praticamente desde o início do cinema, né, 1895, até no ano de 2017. E quando foi mudado, foi feita também a adaptação desses projetor de 35 a carvão para a lâmpada xenon. Então, até o término de parar o projetor para mudança para vídeo, né, foi feita essa adaptação e por aí foi. O carvão mineral era 2 barras de cobre envolvido num carvão mineral, sendo que trabalhava esse sentido aqui, positivo, negativo. Então, eles iam trabalhando, ia queimando juntos até terminar ele todo. Mas um carvão desse dava para passar a metade de uma sessão de 2 horas. Um só, que era o positivo, né? O negativo dava para passar uma sessão inteira.
e a metade da outra. Então, como ele produzia bastante fumaça, então tinha que ter um cano com exaustor para jogar fumaça para fora, porque ele produzia uma cinza também. E essa cinza não era boa para a saúde do operador, que hoje é o projecionista. Aqui dentro tem uma lâmpada Xenon de 2.000 watts, que quando ela é acesa, ela passa por esse tubo, que passa para a lente e joga a imagem na tela. A lâmpada também faz mal. Você não pode expor na claridade dela, porque ela queima a pele. 35mm é uma película à base de celulose, como eu estou aqui com na mão mostrando. Isso aqui é um filme de 35mm, que era o padrão utilizado nos cinemas comerciais. Ela é composta por fotograma. E é rodado a uma velocidade de 24 fotogramas por segundo. Mesmo o cinema, o vídeo, o cinema digital profissional também é projetado isso. Cada quadrinho desse se chama fotograma. Então ele é passado na máquina na velocidade de 24 quadrinhos, né? Ou seja, 24 fotogramas, às vezes a gente fala frame, né, por segundo. Então são 24 frames por segundo para que dá o resultado na tela da imagem e também do áudio. O filme é colocado, ele vem num rolo, como esse aqui, ele é montado em um rolo grande. Então, vou fazer uma demonstração aqui nesse projetor. Eu vou mostrar para você como é que foi colocado, né? Aqui tem o som. Aqui a gente pode ver aqui a base do som, principalmente nessa luz. Aqui essa base aqui no meio no cantinho em azul é a trilha sonora do filme, que é gravado ao lado do fotograma que compõe a imagem do filme. Então o filme é passado, aqui que está a fotocélula. Nessa fotocélula aqui, né, que faz a leitura do som óptico, a gente chama isso de som óptico. Então ele é passado aqui dentro e essa luzinha que a gente está vendo, ela é acesa, uma luzinha vermelha, e ela vai fazer a leitura do som que é jogado no amplificador, o som é amplificado e em seguida é reproduzido nas caixas de som do cinema. Os acidentes que aconteciam era quando havia algum problema com a lâmpada, com o projetor, que ele poderia dar uma parada. Se para, o foco de luz que sai aqui, nessa janela, queima o fotograma. E fica aquele buraco na tela que parece que está incendiando o cinema. Isso já aconteceu muitas vezes. E agora, recentemente, só mesmo o DCP, que é o cinema digital, que já está em todas as salas de todo mundo. E então o 35 passou a ser então uma peça já de museu. Mas embora muitos filmes ainda que estão depositados nas cinematecas não foram ainda digitalizados. E por essa razão, alguns filmes ou com amostras especiais ainda é utilizada essa máquina. Agora, cinema normal sempre foi assim do jeito que você está vendo. É isso aí, cinema não muda em nada. Muda as máquinas, o tempo vai passando, antigamente era fita, hoje é CD. Então as coisas é dessa maneira, é uma forma de você descontrair bem, você vindo para um cinema. Nós precisamos de público no cinema. Eu não sei o que está acontecendo com o cinema, que ele está caindo. Você entendeu o porquê das coisas? Eu não sei se é a internet, eu não sei o que é. Só sei que o público do cinema vai caindo.
as pessoas que querem produzir filme, eles têm que assistir filme. Eu acho que a sala de cinema realmente é a verdadeira escola de cinema. Porque se você vai produzir, você tem que assistir muitos filmes, né? Então, um é aliado ao outro. A sala de cinema é uma escola de cinema. Essa história de aprender cinema na universidade não existe, pô. O que ensina você a fazer cinema são livros, conversações e você lê roteiro, você ia ao cinema. Você ia ao cinema. Sempre. Não existe cinema sem as salas de cinema. Elas que lançam os grandes filmes, elas que reverberam. Os grandes cineastas, eles fazem filmes pensando ainda na sala de cinema, na grande tela. Essa relação de você produzir, ela tem muito também com a sala de exibição. Porque se você produz, você precisa da sala para mostrar o seu produto. E para quem está aprendendo, quer produzir, ele tem que estar na sala de cinema para assistir filmes, devorar filmes e para depois ele produzir. Isso aqui é uma faca de dois gumes, tanto ela te ajuda como ela te ferra. E depois que você entra em cinema, parece que entra na tua veia. Você não quer mais sair de cinema. Não é brincadeira não, é sério. Se esse trem entrar na sua veia, você tá roubado, viu, bicho? Você tá roubado. Porque eu vou te falar uma coisa. É a única coisa que você vai aprender, você aprendeu a fazer é cinema. Tudinho. Sem... O cara que falar pra mim, eu mexo com cinema, sai de cinema, ele é mentiroso. Bom, a única coisa que eu quero falar é sobre mim mesmo, né? Quando eu comecei realmente no cinema. Eu sou do interior de Goiás, Aragarças, na divisa de Goiás com Mato Grosso. E lá eu peguei um certo amor pelo cinema, porque cinema 16mm, né? Então, fui praticamente dos 15 aos 18 anos envolvi muito com cinema no interior, sendo que sessão era uma vez, filmes era só no final de semana, né? Porque meio de semana não é como hoje, né? O dia todo, qualquer dia da semana, mas lá era final de semana por ser interior. Então, quando eu vim aqui para Goiânia, o que aconteceu? Meu primeiro trabalho foi num cinema, do qual eu já citei, que é o Casablanca. E eu quero dizer também que no Casablanca, quando eu comecei, eu já tinha uma certa prática com filmes, mas no Casablanca eu comecei na parte de zeladoria. Fui zelador do Casablanca por algum tempo, né? Que naquela época não era fácil para a gente trabalhar em projeção, porque era concorrido. Então era muito difícil. A gente trabalhando e ficava na expectativa de ter oportunidade. Então eu vim para cá, para Goiânia, na época de 75, né? Daí comecei a trabalhar justamente de zelador. E foi subindo. Daí, com muito custo, eu consegui a vaga de projecionista. E daí foi acontecendo, né? Passei a trabalhar como técnico de projeção, projetor 35, até os 70mm também. E não só na teoria, mas na prática, né? Que eu trabalhei muito desmontando e consertando, porque era muito difícil de técnico de São Paulo. Então eu tive um curso, né, com um técnico alemão, descendente alemão, né? E aí comecei a trabalhar, por sinal fiquei um bom tempo sozinho aqui em Goiânia, trabalhando em vários cinemas, dando assistência técnica